pessoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Na verdade, aqui é a segunda parte da nossa aula sobre raízes racionais. Agora vamos tentar aplicar o que a gente acabou de aprender aqui na última aula, na primeira parte dessa aula, sobre raízes racionais. E aí eu tenho, resolva a equação tal. E é uma equação de terceiro grau. Eu não tenho uma formulinha, até existe uma fórmula, mas não é comum saber essa fórmula para resolver a equação de terceiro grau. Então, o que a gente costumava saber era uma das raízes para a gente poder reduzir o grau, né? Como no exemplo das raízes não reais, a gente teve uma informação sobre uma raiz não real, a gente sabia que o conjugado era raiz, a gente reduziu o grau. Ou, se sabe qualquer raiz aqui real, a gente divide por x menos essa raiz, e aí chega num polinômio de grau 2 e encontra as outras duas raízes. Mas nesse exercício aqui, não foi dada nenhuma informação, eu não tenho nenhuma raiz, e eu precisava de uma raiz. Então, o que eu faço? O que eu poderia fazer, nesse caso aqui? Eu poderia supor que existe uma raiz racional. Isso nem sempre é verdade, tá? Mas, como todos os coeficientes são inteiros, se existe uma raiz racional aqui, então eu sei que se ela for do tipo P sobre Q, o P divide a 0, que é esse cara aqui, e o Q divide o 3, que é esse cara aqui. Isso que eu vou fazer não é garantia, tá? Porque embora isso aqui seja verdade, ele parte de um pressuposto. Se, né, ele fala, se uma equação tem uma raiz desse tipo, ela pode não existir. E aí você não vai conseguir avançar nesse exercício aqui em particular. Beleza? Mas suponha que o exercício diga que exista sim uma raiz racional aqui do tipo P sobre Q. Então vamos lá. Então eu vou supor que existe uma raiz do tipo P sobre Q para esse polinômio. Então eu vou dizer que aí ficou ruim o nome do polinômio, né? Mas tudo bem. Eu vou dizer que P de P sobre Q é igual a 0. Ou seja, existe uma raiz racional. Se existe uma raiz racional, então esse P, ele é um divisor de A0. Não é isso que estava escrito ali na nossa conclusão? P é divisor de A0. A0 aqui nesse caso é menos 2. Quem é um divisor inteiro de menos 2? Pode ser o menos 1, pode ser o 1, pode ser o menos 2, pode ser o 2. Tá? Não precisa colocar em ordem, porque é um conjunto. Tá? E, além disso, eu posso dizer... Deixa eu fazer mais para cima, deixa eu fazer aqui. Fazer aqui mesmo. E eu posso dizer que o Q é um divisor de 3, porque Q divide, é um divisor do AN, aqui no caso o AN, que é o coeficiente dominante, é o 3. Então esse Q ele pode ser menos 1, ele pode ser 1, ele pode ser 3, ele pode ser menos 3. Então esse P sobre Q, que eu estou considerando que é uma raiz que existe, ela vai pertencer a todas as, um conjunto de todas as possibilidades aqui de P sobre Q. P sobre Q, P sobre Q. Então, eu posso fazer menos 1 sobre menos 1. Eu posso ter menos 1 sobre 1. Eu posso ter menos 1 sobre 3. Eu posso ter menos 1 sobre menos 3. Eu posso ter 1 sobre menos 1 vai estar repetido, né? Vai dar igual a esse aqui. 1 sobre 1 vai repetir. Menos 2 sobre menos 1. Menos 2 sobre 1. 2. Menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre menos 3. O 2 sobre menos 1 vai repetir, 2 sobre 1 vai repetir, 2 sobre 3 vai repetir, agora tudo vai repetir. Ou seja, se existe uma raiz racional para essa equação polinomial, ela é uma dessas aqui, ou pode até ser duas dessas aqui. Beleza? Aí eu começo a fazer testes, né? Só melhorando um pouco aqui esse conjunto, eu tenho que P
sobre Q vai pertencer ao conjunto 1, menos 1, menos 1/3, 1/3, 2, menos 2, menos 2/3, ou menos, ou 2/3, né? 2/3. Então, se existe uma raiz racional para essa equação polinomial, é um desses números. Aí você pode começar a fazer testes para ver se você encontra essa raiz para, enfim, resolver a equação. Por exemplo, se eu pegar P de 1. P de 1 vai dar 3 vezes 1, 3, menos 7, mais 8, menos 2. Isso deu 0? Vamos ver. 8 mais 3 dá... Não, 8 menos 7 vai dar 1. 1 mais 3, 4, menos 2 vai dar 2. Ou seja, 1 não é raiz, então essa aqui não é. Posso tentar P de menos 1. Vamos ver. P de menos 1. P de menos 1 vai dar quanto? Vai dar menos 3, vai ficar menos 7, menos 8, menos... Não, com certeza não vai dar 0. Então essa aqui também não é. Beleza? Negativo vai ficar tudo negativo. Então, já não vou pegar esses caras aqui, ó. Eu já não pegaria esse, porque se eu pegar um número negativo, vai ficar tudo negativo. Então, com certeza, não vai dar 0. Eu preciso ter coisas positivas e negativas, né? Então, se tem raiz real, sobrou só 3 aqui. Vamos tentar 1/3. P de 1/3. P de 1/3 vai ser 3 vezes 1/3 ao cubo, vai ficar 1 sobre 9, menos 7 sobre 9, porque vai ser 1/3 ao quadrado. Depois vai ficar mais 8/3 e menos 2. Colocando tudo aqui sobre o mesmo denominador, 9, vai ficar 1 menos 7, mais 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. 24 menos 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho 25, né? 24 mais 1, 25. 18 com 7 vai dar 25. 25 menos 25, 0. Então, P de 1/3, de fato, é 0. Então, eu encontrei uma raiz. Uma das raízes dessa equação polinomial é 1/3. 1/3 é raiz. Agora sim. Então, com aquela ideia da existência de uma raiz racional, eu consegui investigar uma das raízes da minha equação polinomial. Essa raiz é 1/3. Aí agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o meu polinômio, dividir por x menos 1/3, ou seja, colocando aqui 1/3, colocando aqui os coeficientes, 3, menos 7, 8 e menos 2. Efetuando a divisão por Briot-Ruffini, eu vou ter 3. 3 vezes 1/3 dá 1. 1 menos 7, menos 6. Menos 6 vezes 1/3 dá menos 2. Menos 2 mais 8 vai dar 6. Certo? Menos 2 mais 8 vai dar 6. 6 vezes 1/3 vai dar 2. Menos 2, 0. Ainda bem que deu 0. Eu esperava que desse 0, porque o meu polinômio é divisível por x menos 1/3. Beleza. Quem que sobrou aqui? Esse aqui é o quociente, Q de x, que vai ser de segundo grau. Porque se eu divido um polinômio de terceiro grau por um polinômio de grau 1, eu tenho um polinômio de segundo grau. 3x ao quadrado menos 6x mais 6. Então, uma raiz é 1/3, as outras raízes estão aqui no Q de x, porque o meu polinômio, se eu chamar esse cara aqui de P de x, esse P de x, ele é x menos 1/3 vezes Q de x. E eu acabei de encontrar esse Q de x. Aí, para achar as outras duas raízes, eu vou aplicar a Bhaskara aqui. Eu tenho x igual menos b, mais ou menos b quadrado, 36, menos 4ac.
Então eu tenho 24 vezes 3, 12, vai 1, 6, 7, 72. Tudo isso dividido por 2A, que é 6. Beleza. E aí, o delta vai dar negativo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho x igual a 6, mais ou menos. Raiz de menos 36 vai dar 6i. Ficou bonitinho. Dividido por 6, dá para simplificar. Então, eu vou ter x igual a 1 mais i e x igual a 1 menos i. Não é surpresa que uma raiz complexa seja conjugada da outra, né? Porque se eu tenho uma raiz complexa, não, né? Uma raiz real, não real, então a conjugada também é raiz. Beleza, então agora eu posso dar a solução para essa equação. A solução é 1/3, 1 mais i e 1 menos i. Beleza? Então, um exemplo aí de como a gente poderia aplicar essa busca por raízes racionais, se é que elas existem. Tem que ter coeficientes inteiros e nem sempre isso vai funcionar, porque nem sempre eu tenho de fato raízes racionais, a não ser que isso seja uma informação do exercício. Tudo bem? Espero que com o exemplo tenha ficado claro e até a próxima!